É o seguinte, vamos lá, ó. Fundo eleitoral de 2024 deve ser recorde e chegar aí, pelo menos é o que estão falando, a 5 bilhões de reais para as eleições municipais. O montante ainda é discutido pelos congressistas e pode ser alterado, mas é um anseio principalmente de deputados que almejam ser candidatos às prefeituras ou apoiar algum aliado nos redutos eleitorais, óbvio, né? Caso se confirme, o aumento será de 150% em relação ao fundo eleitoral de 2020. Na Câmara, existe a defesa de que o fundo não pode ser menor do que o valor de 2022, quando foi aí de 4,9 bilhões. Já no Senado, a avaliação é outra. As eleições municipais exigem menos recursos logísticos do que as eleições gerais nacionais, como foi o caso do ano passado. Vamos lá, ó, eu vou trazer os números para vocês aqui, tá? Dos valores, todos já corrigidos pela inflação, contando a partir de 2018, 2,2 bilhões, 2020, 2,8 bilhões, 2022, 4,5 bilhões, e o que estão dizendo para 2024, para a eleição municipal, gente, tem que ficar claro isso, 5 bilhões, pode chegar a 5 bilhões de reais. Então tem gente criticando, tem gente querendo esse valor, mas esse debate ainda tem alguns capítulos até a votação final da LOA, lá numa sessão do Congresso que está prevista para o dia 21 de dezembro. Até lá, nesse vai e vem aí dos congressistas, será fundão eleitoral gigantesco, bilionário, ou conseguiremos mudar a cabeça dos políticos brasileiros? Ó, o fundo eleitoral passou a existir a partir de 2018, depois que o STF proibiu a doação privada para candidatos como justificativa. Aí os ministros afirmaram que o poder econômico desequilibrava o jogo político. Agora acho que está desequilibrando outras coisas. Até 2015, as eleições no Brasil eram financiadas por grandes empresas, empresários e até bancos, empreiteiras que também custeavam campanhas eleitorais em todos os níveis. Vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e presidente da República. Essas candidaturas eram todas financiadas por empresários e empresas. Aí instituíram o fundo eleitoral e agora o dinheiro que poderia ir para outras questões vai diretamente para sabe-se lá o quê. Porque de fato a gente tem lá uma prestação de campanha, mas você vê, por exemplo, o Sérgio Moro está todo enrolado porque a prestação de campanha dele é duvidosa. E aí há até falas de que pode perder o mandato por conta disso. Então é disso que se trata no Brasil. Ô, Daniel, fundo eleitoral de 5 bi, o que você acha? Tá tudo dentro do jogo ou isso aqui é um exagero e nós estamos sendo passados para trás? É um exagero, Paulo Caetano. Eu sou totalmente contrário a esse fundo eleitoral. Acredito que as eleições deveriam ser iguais para todos, né? Acho que conselho tutelar é o papelzinho e cada candidato com a sua maneira de fazer campanha. Esse fundo eleitoral também ele privilegia apenas os grandes caciques. É muito difícil você ver um vereador aqui na base receber algum tipo de fundo eleitoral. Posso estar muito enganado, mas aqui em Maringá, nas últimas eleições, se conversar com 90% dos candidatos, eles não viram esse fundo eleitoral. Então, esse fundo eleitoral deveria acabar, é desproporcional. Acho uma atitude, 5 bilhões é muito dinheiro para se gastar com campanha eleitoral. E mesmo eles tentando equiparar as coisas, ficam muito desproporcionais, porque é sempre os mesmos que vão capturar esse dinheiro e quem realmente precisa lá na ponta, aquele candidato a vereador ou um prefeito de cidade pequena, ele não consegue ter acesso a esse recurso. Então, o fundo eleitoral, acredito que a maioria da população é contrária, é muita grana e assim, fica muito desequilibrado, né? Quem tem o fundo eleitoral faz uma campanha bonita, cheia de dinheiro, e aquele menor, aquela pessoa lá embaixo na ponta, não consegue nem um dinheiro para pôr a gasolina no carro dele para ir fazer a campanha, que é o que a pessoa espera, né? Fazer uma campanha com o seu santinho, né? Todo mundo com o mesmo material, com as mesmas condições financeiras, para que sim, a população tenha, não pelo dinheiro, né? Porque a gente sabe que envolve muito dinheiro as eleições, as pessoas se deixem levar pelas campanhas fantasiosas que acontecem com o dinheiro público. Ô, Fernando Tupan, em um minuto pra você, não existe pé de igualdade em eleição, né? Mesmo com financiamento público de campanha, né? Não existe, Paulo Caetano. O que acontece se você analisar friamente o valor, que a princípio parece bacana. Mas se você dividir esses 5 bilhões pelos 5 mil
568 municípios, vai dar 1 milhão para cada um. Por exemplo, é pouco. Se você pensar em Curitiba, por exemplo, Curitiba, Maringá, Londrina, que vão concentrar os maiores investimentos desse fundo eleitoral, não é muito pouco, não consegue atingir muita gente. E os políticos acham que esse fundo eleitoral tinha que estar em torno de 10 bilhões para ter uma igualdade entre todos. Mas é um valor, Paulo, bastante alto. Aqui em Curitiba, na última eleição em 2020, tinha vereador do PSL que recebeu 10, 20 mil reais para fazer campanha. Em 2016, por exemplo, no PSDB, um vereador só recebeu 5 mil reais para fazer campanha. Então, o fundo eleitoral, assim, na verdade, parece grande coisa, mas não é não, viu, Paulo Caetano? Pelo menos para os políticos. Por isso, a gente tem que repensar o que vai fazer, como fazer, para distribuir esses valores de uma forma igualitária. Paulo Caetano. Aqui, Rafael, quero te ouvir sobre fundo eleitoral que pode chegar a 5 bi numa... Claro, evidentemente, a próxima campanha eleitoral é municipal. Pois, aí o Daniel falou ali, mais 90% não ganha isso aí, quem se candidata, então eu estava pensando em ser, agora já era, né? Ganhar um dinheirinho extra aí é complicado. 5 bilhões quer dizer que o Brasil está desenvolvido, país do primeiro mundo, porque, imagina, se dispor dos seus cofres 5 bilhões para financiar a campanha, para dar a justificativa, para dar um equilíbrio a todos os candidatos, isso é um absurdo, né? Isso realmente é cuspir na cara do cidadão brasileiro, né? E tudo começou no Supremo Tribunal Federal. Mais uma proeza, né, de alguns ministros do Supremo, né, que vem militando, né, fazendo política. Aí você fala assim, mas espera aí, antes tinha corrupção com as empresas que faziam doações e aquele caixa 2, aquela coisa toda que a Lava Jato nos mostrou muito bem. No entanto, né, vai tirar isso, vai dizer que a corrupção parou agora, né, estancou toda essa dinheirama toda, agora parte da onde? Do próprio Tesouro do Brasil, entendeu? Através dos impostos, enfim, tudo isso é uma sacanagem com o povo, infelizmente, e a gente sabe muito bem, o Daniel falou muito bem aqui, né, que não é para dar equilíbrio, isso aí o candidato, assim, a maioria não recebe o valor, inclusive tem lei que fala que a mulher tem que ganhar tantos %, né, e não cumprem, e a gente vê aí no noticiário, né, com relação a pessoas ali do partido, enfim, fazendo sobre irregularidades com relação à distribuição para mulheres, enfim, e a anistia, né, não dá para dizer que tem essa anistia, falando que vai zerar ali os partidos que estão devendo e estão com essas questões mal resolvidas com o fundo eleitoral. Então, e aí? Esse é o Brasil que nós temos. Pamela Bussolini. Só um minuto. A Pamela foi candidata a vereadora na passada. Só pra gente entender, quanto você recebeu de fundo eleitoral, Pamela? Tá na prestação de conta, ela não pode errar o número. Eu não me lembro, mas... Gente do céu, isso aí é pra inglês ver. Mas, enfim. Sobre o fundo eleitoral, acho que eu vou fazer até um adendo aqui a nossa chamada no YouTube, porque tá aqui, né? Vergonha. Fundão eleitoral de 2024 pode chegar a 5 bi. Eu vou dizer o seguinte, vergonha, baixaria e hipocrisia. Fundão eleitoral em 2024 pode chegar a 5 bilhões. Vergonha porque nós sabemos que o Brasil não tá essa maravilha toda, né? Temos outras prioridades. Saúde, a gente está vendo cortes na segurança, né, de verbas e tudo mais, e em contrapartida vemos aí 5 bilhões indo para a campanha. Baixaria porque esses 5 bilhões teriam que ir para as campanhas, mas no fim, como o Paulo diz, como o Daniel bem lembrou aqui, no fim do dia a gente não vê esse dinheiro circular para os próprios candidatos, os pequenos. Então baixaria, porque a gente não sabe onde esse dinheiro vai parar. E eu falei vergonha, baixaria, que mais? Hipocrisia. Por que eu tô falando hipocrisia? Porque os nossos, né, parlamentares estão dizendo muito sobre corte de gasto, que tem que cortar gasto e tudo mais, cobrando isso. E estão certos, porque esse governo gasta muito. Mas na hora de cortar o deles, eles também não querem. Então é complicado, né?
Ah, gaste menos, mas aí vamos cortar então do povo, vamos subir imposto do povo. Mas na hora de cortar o fundão deles, não. Aí sobe na tribuna, esbraveja, porque tem que reduzir gasto, porque esse governo gasta demais, né? Poxa, que hipocrisia. E daí me sobe em 150% fundão eleitoral? Tem que cortar na carne de vocês também. Então é uma vergonha. Vergonha, baixaria e hipocrisia. Ângelo Rigon? Eu tenho que fazer esse registro. Posso fazer. Vou tentar mostrar aqui uma matéria da revista Época de 2015. Eu não sei se estão conseguindo ver. Idealizador de emenda para turbinar o fundo partidário, não é o eleitoral, é tesoureiro do PP. E está aqui a cara do maningaense, Ricardo Barros, que é tesoureiro até hoje do PP. Deve fazer uns 20 e pouco, ele está 30 anos na política, deve fazer uns 25 de tesoureiro do PP. Então isso tudo começou em 2015, quando ele era vice-líder da Dilma Rousseff. E resolveu triplicar o valor, não é 100 e poucos por cento, não falando, triplicar em 2015 o valor do fundo partidário. Isso abriu a porteira. O fundo eleitoral foi lá para cima, junto com o fundo partidário. Então, se tiver culpa, óbvio que é do legislativo, porque a Dilma depois acabou reduzindo em 64% esse valor, mas tem sim a responsabilidade de todos os políticos, como falou a Pâmela, de botar a mão na consciência e falar: estamos gastando demais da conta. Está errado. Faz o reajuste, Paulo, essa é a minha ideia, a minha sugestão. Até o Ricardo Barros, que começou tudo isso, podia apresentar. Fazer uma correção, diminui o valor pela metade. Metade. Porque democracia custa, não tem jeito. Mas reajusta pelo valor do salário mínimo. Pronto, acabou. Rigon, Paulo, só uma pergunta aqui, Rigon, só para... Você acha que existe rachadinha do fundo eleitoral ou não? Respondeu por mim já.